Bora ficar de pé para a gente começar a nossa oração. Bora. Bora, Breno. Bora, Luan. Bora lá. Hoje é 29 de setembro, certo? Terça-feira, 28, né? Não, 28. Hoje é 28 de setembro, terça-feira, certo? Bora começar a oração para pedir a Deus proteção pelo dia de hoje. Bora, Luan. Agradecer por mais um dia. Só o fato da gente estar aqui vivo, estar aqui de pé, já é um motivo de agradecimento, né, Eduardo? Bora lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, fica aqui conosco, guarda a nossa vida, nos livra de todo mal. Envia um anjo, Senhor, guardando a nossa vida nesse lugar. Que o Senhor possa permanecer até o final aqui do nosso lado. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha só. Peguem o livro de vocês na página 112. Página 112. Nós vamos fazer a leitura e a interpretação de texto, certo? É. Todo mundo já abriu? Bora guardar isso, Agatha. Tá fechado. Quero todo mundo prestando atenção na leitura, para quando chegar na hora de responder a interpretação, saber responder. Guarda isso. Bora, Agatha. A lenda das estrelas. Vamos começar. Você já ouviu alguma história sobre o nascimento das estrelas? Alguém já ouviu alguma história falando sobre isso? Passe os olhos pelo texto e leia algumas palavras. Observe bem as ilustrações. Que povo parece ter criado essa história? A lenda das estrelas. Contam os índios Bororo que no começo do mundo não havia ainda estrelas no céu. Um dia, as mulheres da tribo foram buscar milho, mas não conseguiram achar muitas espigas. De volta à aldeia, ralaram o milho e prepararam com ele um único, mas apetitoso bolo. As crianças, sentindo aquele cheirinho tentador, vieram provar o quitute. Agora não, disseram as mães. O bolo não é muito grande e queremos esperar os homens chegarem da caça para repartirmos entre todos. O menorzinho dos garotos, muito esperto, disse: então, por que vocês não vão lá perto do rio? Vi muitas espigas de milho lá. Era mentira, ele só queria era afastar as mulheres dali. E elas caíram na história. Foram todas para a beira do rio, que não era tão perto assim, e deixaram o papagaio para vigiar o bolo. Aproveitando a ausência das mães, os índiozinhos cortaram a língua do papagaio para ele não gritar. Vê que astúcia! Cortaram a língua para o papagaio não avisar que os meninos estavam comendo o bolo. E cada um pegou um pouquinho do bolo para experimentar. Mas era um bolo tão irresistível que eles foram comendo e logo não sobrou migalha de bolo. E as mulheres estavam voltando, bravas por terem sido enganadas. Então as crianças saíram correndo e, pegando o cipó,
chamaram o pássaro Pio-Dudu, que é o colibri, e pediram para ele voar bem alto e amarrar a ponta do cipó no céu. O Pio-Dudu atendeu o pedido e as crianças foram subindo, atravessando as nuvens. As mulheres chegaram, não viram migalha de bolo e perguntaram ao papagaio o que tinha acontecido. O coitado não podia falar. Por que ele não podia falar? Porque as crianças cortaram a língua dele, não foi isso? Mas voou até a corda. Olha só, ele não falou, mas entregou onde é que estavam os índiozinhos, né? Voou até onde estava a corda, mostrando onde é que estavam os meninos. Elas correram para lá e foram também subindo. Quando estavam quase alcançando o último menino da fila, este cortou com uma faquinha o cipó. As mulheres caíram na terra e se machucaram muito. Os deuses, então, transformaram as crianças em estrela, que são como os olhos condenados a olhar fixamente para a terra, toda noite, para ver o que aconteceu com suas mães. Isso aí são histórias contadas pelos índios. Isso realmente não é verdade, né? Porque a gente sabe que a estrela, quem fez foi Deus. Mas isso aí são histórias que os índios contam em suas aldeias para os outros índios da tribo, certo? Então, bora lá. No vocabulário, quero todo mundo respondendo, viu, Agatha? O que é que significa a palavra apetitoso? Saboroso e gostoso. Ausência, afastamento. Colibri, espécie de pássaro. Condenados, obrigados a fazer alguma coisa. Fixamente, sem se desviar, de modo imóvel. Migalha, resto, pedaço. Quitute, comida, iguaria. Tentador, difícil de recusar, certo? Então vamos aqui para a atividade. Primeiro, você já conhecia alguma história sobre o nascimento das estrelas? Aí vai dizer sim ou não. Conseguiu perceber pelas ilustrações que ela foi criada por um povo indígena. Não é isso? Então, ó, você vai dizer se você já ouviu falar alguma história sobre o nascimento da estrela, sim ou não. E se conseguiu perceber que ela foi criada pelo povo indígena, certo? Segundo, leia estas informações. Os bororos são um povo indígena que vive atualmente no Mato Grosso. A palavra bororo quer dizer pátio de aldeia. É que nas aldeias bororos as casas são construídas formando um círculo. No centro fica o pátio onde acontecem os rituais e as reuniões dos moradores. Então, as ocas, que são as casas dos índios, elas ficam armadas em forma de círculo. Porque no meio fica vago, porque ali eles fazem as danças deles, os rituais religiosos, tudo são praticados desse pátio. De acordo com a informação acima, qual das imagens mostra a aldeia Bororo? É a primeira ou a segunda? Aí marca o X, certo? Terceiro, volte ao texto da página 112 e releia o primeiro parágrafo. Quando aconteceu essa história? Aí você vai ver no primeiro parágrafo o que está falando, quando foi que aconteceu essa história. O quarto, as crianças sentiram o cheiro do bolo e queriam prová-lo, mas as mães não deixaram. Por quê? Por que foi que as mães não deixaram? Porque era para esperar os homens chegarem para todos comerem juntos, não é isso? Aí tem aqui o que? Como as crianças enganaram as mães? Mandou elas irem para bem longe, né? Dizer que tinha milho lá na beira do rio
que elas foram atrás desse milho e era mentira. O sexto, releia, não é para escrever agora não, depois faz. Releia. Os deuses, então, transformaram as crianças em estrelas, que são como olhos condenados a olhar fixamente para a terra, toda a noite para ver o que aconteceu com suas mães. Letra A. Ao serem transformadas em estrela, as crianças foram premiadas ou castigadas? Castigadas. Letra B. As lendas costumam transmitir algum ensinamento. O que essa lenda ensina as crianças? A respeitar as mães, a obedecer suas mães, não é isso? O sétimo, releia. Um dia, as mulheres da aldeia foram buscar milho, mas não conseguiram achar muitas espigas. Do outro lado, qual dessas expressões poderiam ser usadas no lugar de um dia? Assinale. Todo dia, certa vez ou era uma vez? Todo dia. Certo dia e outro? Não. Certa vez. Oitavo. Quando o bolo ficou pronto, as crianças, sentindo aquele cheirinho tentador, vieram provar o quituto. Qual dessas frases explica corretamente esse trecho da história? Assinale. As crianças, sentindo aquele cheiro enjoativo, vieram provar alguns doces. É isso? O cheiro do bolo era tão fraco que as crianças acharam melhor prová-lo. Não. As crianças, sentindo aquele cheiro delicioso, provaram o bolo. O nono. Um dos meninos disse às mães que havia muito milho perto do rio e elas caíram na história. O que significa cair em uma história? Tente descobrir pelo sentido da frase do texto. O que é que significa cair na história? Acreditou na mentira, né? Acreditou na história. O décimo, releia. As mulheres chegaram, não viram migalha do bolo e perguntaram ao papagaio o que tinha acontecido. O coitado não podia falar, mas voou até a corda. Elas correram para lá e foram também subindo. Na primeira frase, lê-se que as mulheres chegaram à aldeia e perguntaram ao papagaio o que tinha acontecido. O que se conta na terceira frase? Você vai lá na terceira frase, vê o que foi que estava contando nessa terceira frase, certo? Letra B. Na terceira frase, em vez de se repetir a expressão as mulheres, a palavra trocou a palavra mulheres por um pronome. Você vai ver qual foi o pronome que foi substituído a palavra mulher. Mulheres. O 11, compare. As mulheres chegaram à aldeia e falaram com o papagaio. Depois as mulheres correram até a corda. 2. As mulheres chegaram à aldeia e falaram com o papagaio. Depois elas correram até a corda. Letra A. Qual a diferença entre o trecho 1 e o trecho 2? Letra B. Se você fosse contar essa história a alguém, falaria como o trecho 1 ou como o trecho 2? Por quê? Você vai ler o trecho 1 e o 2 e vai ver se você falaria igual como está no trecho 1 ou igual como está no trecho 2. E por quê? A letra C. Reescreva o trecho abaixo, trocando as expressões destacadas por outras, para evitar repetições. As crianças sentiram o cheiro gostoso do bolo. Por isso, as crianças ficaram com vontade de provar o bolo. No lugar de repetir de novo as crianças e bolo, que outra palavra eu posso substituir para não repetir de novo essa palavra. Então, você vai reescrever essa frase, colocando essas palavras no lugar da segunda vez que coloca criança e segunda vez da palavra bolo. Certo? Pronto. Respondam aí que depois a gente volta com a nossa correção. Bora lá, bora responder, tá fácil. Depois a gente volta corrigindo essa atividade, tá bom?